Oi gente, tudo bom? Eu sou Maíla Rolim e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os anjos na literatura. Eu resolvi fazer esse vídeo porque esse foi um dos temas da minha monografia e então eu resolvi fazer uma série de vídeos onde o primeiro vai ser esse, né, que eu falo um pouquinho dos anjos na literatura em geral, como ele vem sendo representado ao longo dos anos, né, não só na literatura como nas artes em geral também. E os próximos vídeos, né, então eu vou falar de cada série ou livro sobre anjos que eu li, certo? Então nesse primeiro vídeo eu vou fazer apenas uma contextualização, né? Pra quem nunca leu, assim, ou não se aprofundou no assunto, né? Ficar um pouquinho por dentro, assim, dos pontos que eu vou procurar analisar em cada livro, certo? Esse tema me chamou a atenção porque dos anos 90 pra cá a gente percebe um crescente número de literaturas que trazem a temática anjo, seja como anjos de luz ou como anjos caídos, né? Então eu tive curiosidade, né, de pesquisar um pouco mais como os anjos são representados na literatura e nas artes, né? Desde os escritos da Bíblia, né, como eles eram apresentados, se alguma coisa mudou, se continua igual, e é isso que eu vou tentar mostrar pra vocês, né, nos próximos vídeos. Essas literaturas com temática de anjo também trazem outro elemento que muitas vezes passa despercebido, que é o caso do Nefilim. O Nefilim é uma nomenclatura em inglês, né, está na Bíblia de língua inglesa, mas equivale em nossa Bíblia aos gigantes. Né? Em Gênesis capítulo 6, fala que os anjos viviam na terra, né, alguns anjos foram mandados para a terra para ver tudo que o homem fazia, né, e notificar o que os homens faziam na terra. E então os homens começaram a ter filhas e os anjos começaram a se interessar, né, pelas filhas dos homens e acabaram tendo filhos com eles, que eram os gigantes, que foram famosos na terra, né, tinham grandes feitos. Por quê? Porque apesar de não terem a imortalidade dos anjos, eles tinham toda a força e todo o conhecimento dos anjos. Então esse é um elemento que a Bíblia apresenta, né, outros livros sagrados de outras religiões também apresentam, mas que acaba ficando esquecido. E essas literaturas trouxeram esse elemento à tona. Bom, a palavra anjo, né, de hebraico malatim, significa mensageiro. E nas religiões que trazem a figura do anjo, lembrando que as principais são o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, essa função, né, de mensageiro é a função principal dos anjos, né? Isso não quer dizer também que seja a única função, já que segundo alguns estudiosos os anjos são divididos em hierarquias, essas hierarquias montadas, né, de acordo com a proximidade que esses seres têm de Deus, né? Então o mais próximo a Deus está no topo da hierarquia. E também essa hierarquia também é montada pela função que esse ser exerce. Entre os séculos 5 e 6, um estudioso sobre os anjos escreveu um livro chamado De Celeste Hierarchia, onde ele planificou, né, a hierarquia dos anjos, onde ele desenhou a hierarquia dos anjos. E esse estudioso usou o pseudônimo de Dionísio, o Areopagita. Dionísio Areopagita é um personagem bíblico que aparece em Atos, capítulo 17, versículo 34, eu acho. E por esse escritor utilizar, né, o pseudônimo de um personagem bíblico, sua classificação hierárquica dos anjos, né, foi por muito tempo a mais aceita pela Igreja Católica. Então, segundo a classificação de Dionísio Areopagita, a hierarquia celeste se monta dos seres mais próximos a Deus, né, até os seres mais próximos aos homens. E assim a hierarquia celeste consistia em 3 tríades, né, contendo cada uma tríade 3 coros. Então, na primeira tríade, que é a tríade mais próxima a Deus, ou seja, a tríade composta pelos seres mais sublimes, né, mais celestes, nós temos os serafins, que são seres de fogo. Seu nome significa os que queimam, os que inflamam. E segundo alguns estudiosos, como por exemplo Chevalier Girbrand, os serafins têm todo o poder do fogo, né, como ardor, purificação, luz, iluminação, dissipação de trevas, né? Então os serafins simbolizam todos esses poderes divinos, né? O segundo coro dessa primeira tríade são os querubins. Querubim quer dizer seres alados. O seu nome do hebraico, querub, significa espíritos de forma semi-humana, semi-animal. E eles são
designados para ser guardiões de tesouros, né? Quem lê a Bíblia em 3 de Gênesis, quando Adão e Eva são expulsos do Jardim do Éden, podem ver no último verso do capítulo que fala que Deus colocou, selando a entrada do Jardim do Éden, colocou seres alados com uma espada de fogo, né, para que guardasse a entrada do jardim, para que o homem não pudesse voltar para lá. E o querubim é aquele ser que tem 4 cabeças, né, uma de homem, uma de leão, uma de touro e uma de águia, né? Porque aí ele vai indicar bravura, força, a águia que está sempre vigilante, né? Por isso ele é designado para ser guardiões de tesouros. Por ele ser um ser alado também, em alguns pontos da Bíblia eles aparecem como montaria de Deus, né? Por exemplo, em Ezequiel, no capítulo 1, do verso 4 ao 28, ele aparece como se fosse uma carruagem, né? Esses seres aparecem como se fossem a carruagem de Deus. Já no livro dos Salmos, no capítulo 18, verso 10, o querubim aparece como a própria montaria de Deus, né? Ele não é uma carruagem, né? Deus vem em cima dele próprio. Quando diz, montou em um ser alado e voou deslizando sobre as asas do vento. Né? Então, aí o querubim aparece como a montaria de Deus. E fechando essa primeira tríade, nós temos os tronos. Esses não aparecem nos escritos bíblicos, né? Mas eles podem ser encontrados em textos de rabinos, né? E sobre os tronos, Dionísio, o Areopagita, fala que eles são seres tão divinos, né? Tão sublimes, que eles servem de assento para Deus. Por isso esse nome de tronos, né? Que eles seriam o próprio trono de Deus, né? Deus estaria sentado sobre eles. Bom, então abrindo a segunda tríade, né, que agora essa tríade é a tríade intermediária entre os seres mais próximos a Deus e mais próximos aos homens, nós temos as dominações. As dominações seriam, segundo Dionísio Areopagita, né, seriam os seres mais antigos, né, que eles são encarregados de transmitir a justiça e a ordem divina. Seguindo as dominações, nós temos as virtudes. Segundo Dionísio Areopagita, as virtudes seriam os anjos encarregados de fazer milagres, né, no mundo humano. E por fim, né, encerrando essa segunda tríade, nós temos as potestades. As potestades indicam o poder celestial, né? Eles têm o poder da ajuda providencial, né, de socorrer a todo momento, a qualquer momento, né? E para finalizar, né, abrindo a terceira tríade, que essa é a tríade dos seres mais próximos aos homens, nós temos os principados. E seu nome, né, principados, vem de príncipe. E segundo Dionísio Areopagita, eles estão prontos a governar os demais. O segundo coro dessa última tríade são os arcanjos. Os arcanjos são mais conhecidos, né, por causa do arcanjo Miguel, né, que o seu grande feito foi jogar o diabo, né, do céu à terra, né? Ele derrotou o diabo na grande luta, né, do bem contra o mal, e jogou o diabo na terra, e é responsável até hoje, né, de unir exércitos de anjos para continuar combatendo esse mal. E por fim, né, encerrando essa última tríade, né, e toda a hierarquia celeste, nós temos os seres que são mais próximos aos homens, que são os anjos. E esses seres, sim, têm a missão somente de mensageiros. Bom, mas mesmo o anjo sendo um coro específico, né, nessa hierarquia celeste, é comum ouvir chamar os demais seres, né, de anjos, porque a imagem, né, a figura do anjo é mais forte no imaginário popular do que as demais. Bom, agora que eu já falei um pouquinho dessa hierarquia celeste, né, eu vou falar um pouquinho de como o anjo vem sendo representado, né, nas obras de artes e literatura, né, ao longo do tempo. Se a gente observar a representação do anjo nas artes, na literatura, a gente vai perceber que com o passar do tempo, a imagem do anjo foi mudando, né? Foi ganhando novas formas. Começando pela Bíblia, né? Pelo Velho Testamento, o anjo é apresentado como uma figura masculina e com corpo palpável, né? Um corpo concreto que se pode pegar. Um exemplo disso é quando Jacó luta com o anjo, né? Em Gênesis capítulo 32, né? Que Jacó segura o anjo até que ele o abençoe, né? Só o larga quando ele o abençoa. No Velho Testamento também a gente percebe que a função do anjo era apenas a função de mensageiro, né? Mesmo com todas as aparições, né, de anjos no Velho Testamento,
eles só vêm ganhar nome a partir do livro de Daniel, né, que aparece o anjo Gabriel e o arcanjo Miguel. Até então, eles eram vistos apenas como aparições do próprio Deus. Mesmo com todas essas aparições, né, de anjos no Velho Testamento, a gente percebe que eles têm um papel muito secundário, porque eles servem apenas para anunciar a vontade divina. E como eu já falei antes, eles são vistos apenas como aparições do próprio Deus, né? Bom, no Novo Testamento também, com exceção do livro de Apocalipse, o anjo continua sendo visto como um mensageiro, né? Quando ele vai anunciar o nascimento de Jesus e a Maria, né? Quando ele vai anunciar a José que o filho que Maria espera é fruto do Espírito Santo. Se os anjos até então tinham um papel secundário, eles ganham maior espaço, né, no livro de Apocalipse. Pois nas visões de São João, eles estão sempre exercendo grandes atos, né? E eles ganham também, além da função de mensageiro, eles ganham a função de guerreiros, né? Porque é no livro de Apocalipse que conta a grande batalha do bem contra o mal, né? Quando Satanás foi expulso e jogado na terra. Então aí a gente vê contado todas as batalhas que os anjos, né, enfrentaram. Bom, se na Bíblia os anjos sempre têm papel secundário, né, eles têm papel principal em textos apócrifos. O que são textos apócrifos? São textos que, apesar de falarem sobre os assuntos que estão na Bíblia, né, eles não foram incluídos na Bíblia, né, eles não foram colocados na Bíblia. Um desses textos apócrifos, e talvez o mais famoso, é o livro de Enoque. Enoque é um personagem bíblico que foi trasladado. Ou seja, ele foi levado aos céus, lá recebeu um corpo celeste sem passar pela morte. Então ele é o único personagem bíblico, né, que não conheceu a morte. Segundo Untermann, no seu dicionário judaico, né, de mitos e lendas judaicas, ele fala que Enoque era um sapateiro, né, que teve contato com os anjos, né, e os anjos entregaram um livro a ele, né, e contaram os segredos do céu. E por Enoque saber os segredos de Deus, né, ele foi levado aos céus e convertido em um anjo chamado Metraton. Contudo, os livros de Enoque não foram colocados na Bíblia, apesar de serem citados em Judas, né, no capítulo único de Judas, no verso 14 ao 16. Na Idade Média surge o islamismo, que por absorver características do cristianismo e sobretudo do judaísmo, apresenta os anjos, né, em seus escritos sagrados, já que foi um anjo, né, quem ditou o Corão ao profeta Maomé. Até então, os anjos eram apresentados como figuras masculinas, né, e com corpos concretos. Só a partir do século XIII, com os escritos do filósofo cristão Tomás de Aquino, é que os anjos passam a ser vistos como criaturas puramente espirituais, né, sem corpos palpáveis, ou seja, eles são criaturas imateriais. Com o Renascimento, a imagem do anjo passa de uma figura masculina e adulta para os seres andrógenos, né? E é também com o Renascimento que surge a representação do querubim como um menininho gordinho, né, de bochechas rosadas e com asas. Quando na verdade o querubim é um ser completamente diferente, né, que ele possui 4 cabeças, como eu já falei, uma de homem, uma de leão, uma de touro e uma de águia. Em 1667, o poeta inglês John Milton apresenta no seu livro Paraíso Perdido os anjos como figuras mais humanas, né? Ele dá características mais humanas aos anjos. Então no seu livro os anjos podem comer, fazer amor, também é possível que os anjos sejam feridos, mesmo que eles não cheguem a morrer, né? Mesmo que eles sejam imortais, eles podem ser feridos em batalhas. Então aqui a gente vê, né, que volta aquela ideia do anjo com o corpo material, né? Se o anjo pode ser ferido, quer dizer que os outros seres podem tocar os anjos, né? Então ele volta a ter um corpo palpável, como era antigamente. O que muda aqui é que são acrescentadas algumas características humanas ao anjo. A ideia de que as pessoas quando morrem se tornam anjos foi criada pelo místico sueco Emanuel Swedenborg. Eu precisei colar esse nome e eu ainda não sei se pronuncia assim, mas é assim que se escreve. Entre os séculos 17 e 18. Em sua concepção, o anjo é a forma que o homem assume depois da morte. Então, todos os anjos, em algum momento, foram humanos, mortais, né?
No século XIX, com o romantismo, a palavra anjo passa a ser utilizado como um adjetivo, né? Um adjetivo para beleza, pureza, doçura e geralmente é associado às mulheres. A partir de 1960, os anjos ganham espaço nas religiões místicas, né? E acabam perdendo espaço, né? Ou quase desaparecendo do meio artístico. E é só a partir dos anos 90 que os anjos voltam a ganhar espaço nas artes, né? Principalmente na literatura destinada ao público jovem. Então, como eu falei no início do vídeo, nessas literaturas os anjos são apresentados de diversas maneiras, sendo eles anjos de luz ou anjos caídos, né? Que são os demônios, como os nefilins, que são os filhos dos anjos com as humanas. E muitas dessas literaturas apresentam um pouco daquela imagem que John Milton criou, né? De que dando características mais humanas aos anjos, né? Como, por exemplo, os anjos podem se apaixonar, os anjos podem fazer amor. E é isso que a gente vai perceber na maioria dessas literaturas de hoje em dia, né? Que os anjos aqui, eles podem conviver com os humanos, né? E passarem despercebidos. E na maioria desses livros, né, se conta a história do amor entre um anjo e uma humana, né, de como seria, se seria permitido isso, né. Também, outro ponto que não fica de fora, na maioria dessas literaturas, é a questão da luta milenária do bem contra o mal, né, ou seja, anjos e demônios sempre em guerra. E são exatamente esses pontos que eu vou observar nos próximos vídeos, né, quando eu fizer as resenhas de séries e livros que tratam sobre essa temática de anjo. Então, gente, é isso. O próximo vídeo eu vou gravar, eu acho que ainda hoje, né, mas eu vou subir depois desse. E vai ser sobre a série Fallen, né, então se você se interessa, fica de olho que eu vou colocar o vídeo logo logo sobre a série Fallen. Observando todos esses fatores que eu falei aqui nesse vídeo. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça de clicar em gostei. Se ainda não está inscrito no canal, é só clicar no botão de se inscrever, certo? E assim você vai receber os novos vídeos. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima!